Foi inaugurado essa semana aqui em Teresina o Escritório Social. O objetivo desse escritório aqui na capital do estado do Piauí, nós vamos saber agora, conversando aqui no estúdio com a consultora do Conselho Nacional de Justiça aqui no nosso estado, Gabriela Lacerda. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Nájila. Bom, na verdade foi segunda-feira, não foi a inauguração aqui na capital? Exato. O escritório, ele existe por conta de parcerias, inclusive com o CNJ, correto? O escritório social, é uma iniciativa do Programa Justiça Presente, que é uma cooperação inédita, né, do Programa das Nações Unidas com o Conselho Nacional de Justiça e conta aí também com o aporte financeiro do Ministério da Justiça. Aqui no estado, o programa é desenvolvido, né, em parceria com o Tribunal de Justiça do Piauí e o governo do estado. E qual é o principal objetivo do escritório? O escritório social, ele inclusive foi referendado pelo Programa das Nações Unidas, né, como uma política de referência de atenção às pessoas egressas e seus familiares. A gente tem, Nájila, anualmente uma estimativa de 300 mil pessoas que saem do sistema prisional anualmente e essas pessoas precisam de um apoio, né, do poder público para garantir um retorno estruturado, né, à sociedade. Então, o escritório social, ele é uma política de atenção a essas pessoas egressas com uma série de serviços ofertados, articulação de políticas para que essas pessoas possam ser, de uma maneira adequada, né, ter a sua inclusão social assegurada. Mas a gente entende que é uma ação que beneficia não só, né, esses egressos, no sentido, né, da garantia de direitos também, mas toda a sociedade, porque isso tem ampla repercussão no campo da segurança pública. A gente sabe que tem uma reincidência muito alta, né, no âmbito, né, das pessoas que saem do sistema prisional. O escritório social pode contribuir também para melhorias estruturais no campo da segurança pública. Aí eu vou pedir para você dar exemplo de ações que podem ser efetivadas nesse sentido, porque a gente lembra que dentro ali da unidade prisional já existem vários projetos com o objetivo de ressocializar os detentos, por exemplo, cursos de capacitação que eles saem, quando saem da prisão, já tem ali, por exemplo, uma profissão. Exato. É uma boa questão, porque apesar de existir importantes trabalhos, né, já dentro da unidade, quando essa pessoa que passou por uma medida de privação de liberdade sai, em primeiro lugar, ela enfrenta um grande preconceito da sociedade. Ela tem dificuldade em tirar documentos porque ela tem pendências com a justiça. Geralmente, ela que sai, a pessoa e a família também. Exato. E, além disso, às vezes ela até consegue o emprego, mas ela tem que se ausentar um dia para ir perante uma vara de execução penal, né, se apresentar. E aí, quando ela apresenta essa declaração, né, quem empregou fala, opa, essa pessoa já passou pelo sistema prisional, eu não quero. Então, existe muita dificuldade para essas pessoas retomarem. Então, assim, um dos exemplos de ações é essa articulação com o setor produtivo, para que haja tanto a parte, um casamento entre a qualificação profissional e a oferta de empregos, né, de acordo com o perfil também, então a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho e outras políticas de geração de emprego e renda. As mulheres, por exemplo, normalmente elas acabam, quando são presas, os maridos deixam de acompanhá-la e às vezes elas são políticas de habitação e moradia para retorno com os filhos, muitas vezes os filhos, né, acabam indo para adoção, então as mulheres também precisam de políticas específicas nesse apoio, né, e retorno à sociedade. Bem lembrado. Aí quando a gente fala, talvez não seja a nomenclatura ideal, mas eu vou utilizá-la, quais são as vantagens, os benefícios para o setor produtivo, para o mercado de trabalho, por exemplo, dando emprego, oportunidade para um egresso? A sociedade toda ganha, né? A gente cumpre aí uma função social importante, a gente diminui, né, a chance de reincidência, melhora a segurança pública e garante a dignidade, né, e assegura direitos individuais. Aí. Mas, por exemplo, por parte do governo, da própria justiça, existe alguma queda de incentivo fiscal, algo desse tipo ou não? Os incentivos fiscais estão mais no âmbito do trabalho interno dentro das unidades prisionais, que de acordo com a Lei de Execuções Penais, né, alguns encargos trabalhistas, não são. Do ponto de vista de egressos, o que tem nas licitações públicas, né, o estado do Piauí tem uma lei, né, onde as licitações públicas e contratações diretas é destinado a um percentual de vagas para egresso do sistema prisional. É verdade que existem poucos escritórios sociais no país?
O Piauí está sendo pioneiro aí na implementação de escritórios sociais pelo país, lembrando que já existe uma expertise do tribunal por meio do projeto Reconstruindo Vidas, conduzida pelo Dr. Vidal, né, coordenador do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, e esse projeto está sendo ampliado por meio do escritório social. E eu acredito que na própria segunda-feira, quando foi inaugurado aqui, parece que também foi inaugurado na Bahia. Foi inaugurado na Bahia, são já 8 escritórios sociais pelo país, inaugurado recentemente, e a meta do CNJ é inaugurar 15 escritórios até meados de 2020. E aí eu acho muito válido destacar tudo que a gente está falando aqui, principalmente partindo, claro, não só do Conselho Nacional de Justiça, não só do Tribunal, por exemplo, do Piauí ou de qualquer outro estado, mas são setores, são órgãos, instituições realmente envolvidas na situação de um detento, de um egresso, enfim, da pessoa que passou por aquela situação que ninguém quer ou deseja passar. Então, acho que por estar envolvido, por conhecer de perto, é muito mais fácil chegar a uma solução. Nájila, eu costumo dizer que a gente hoje precisa fomentar políticas, não é ou um órgão ou um outro, a política do E, então o tribunal, e o governo do estado, e a sociedade, e o setor produtivo, a gente precisa engajar uma rede de atores para ajudar a enfrentar esses problemas estruturais que a gente tem no sistema carcerário no país. Além da questão do preconceito que todo mundo já sabe que existe, o que mais esses egressos, essas pessoas, elas temem ao sair de uma unidade prisional, por exemplo? Existe, né, assim, a dificuldade, né, de reinserção no mercado, a dificuldade de documentação. A questão da saúde também, o ambiente prisional é um local extremamente propenso a se contrair doenças, né? Tem algumas estatísticas que dizem que, se comparado com uma pessoa que está em liberdade, né, uma pessoa presa, tem 10% mais chance de contrair HIV, 28 vezes mais de contrair tuberculose. Então, a saúde também, né, é um tema delicado para essas pessoas e que precisam ser referenciadas na rede pública de saúde após a saída. A parte da educação também, garantir a escolarização, né, o avanço nos estudos, é uma população com uma baixa escolaridade. São verdade que tem pessoas que somente ao sair da prisão vão fazer o primeiro ano de, digamos, de estudo da vida? Existe já um trabalho, né, dentro das unidades onde elas, né, assim, estão inseridas no sistema de ensino, mas a gente precisa garantir que ela vai continuar avançando na sua escolarização e atingir pelo menos a educação básica. Eu acredito que muitos desses egressos, através desse tipo de ação, de política pública, conquistam coisas que, quando estava dentro do presídio, por exemplo, nem imaginavam, nem sonhavam que eram capazes. E aí vem esse tipo de ação e dá aquele empurrão. Um exemplo é o projeto de leitura que existe dentro das unidades prisionais, e tem um caso super interessante de, né, uma pessoa que se redescobriu por meio do projeto de leitura e fez toda a diferença quando ele saiu, né, da unidade prisional. Que coisa boa. E aí a gente lembra também tantos detentos fazendo o Enem, não é, participando de revisões, se destacando e conseguindo a aprovação. Só para a gente encerrar, o escritório fica onde e quem precisa, através de que meio, chega até o escritório? O escritório fica localizado no Fórum Civil Criminal. Ele está ao lado da Vara de Execuções Penais, não pode chegar diretamente, procurar se dirigir. A gente vai estar em breve também lançando uma campanha massiva aí para, né, como acessar o serviço, disponibilizar canais de comunicação, mas egressos e familiares podem buscar o serviço de apoio e acompanhamento. Ok, Gabriela, parabéns pelo trabalho, obrigada pela vinda, um ótimo dia para você. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia.